Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 17 de outubro de 2022. Uma publicação da Palo Alto Networks da última sexta trouxe mais detalhes sobre o serviço de Ransomware as a Service Ransom Cartel, inclusive apontando similaridades entre seus artefatos e os da quadrilha REvil, a qual até o momento muitos pensavam que estava extinta. O Ransom Cartel é um serviço de Ransomware as a Service originalmente identificado em dezembro do ano passado. A quadrilha acessa o ambiente das vítimas por meio do uso de credenciais obtidas em vazamentos e vendidas em fóruns do underground. Os dados são usados para invadir o ambiente das vítimas por meio de serviços de acesso remoto, tais como RDP, SSH e VPN. A Palo Alto afirma que a compra de acesso inicial de outras quadrilhas também é adotada pelo Ransom Cartel. Outros destaques da quadrilha são o uso de ferramentas como Mimikatz, Lasanha e Donpap para roubar credenciais, a criação de contas de usuário de modo a estabelecer persistência e o uso de um utilitário legítimo chamado PDQ Inventory para fazer varreduras de rede. O processo de cifragem do ransomware envolve a adoção do algoritmo AES em conjunto com diversas chaves de criptografia. As chaves são então usadas para gerar um segredo de sessão que é usado para criptografar os arquivos. Os pesquisadores alegam que as similaridades encontradas entre o Ransom Cartel e o REvil aparecem na estrutura do código e no arquivo de configuração do ransomware. E ainda falando de ransomware, a Microsoft publicou um relatório explicando o funcionamento de um novo ransomware catalogado como Prestige, o qual está sendo usado contra organizações de transporte e de logística na Ucrânia e na Polônia. O novo ransomware foi identificado pela primeira vez no dia 11 de outubro, e a escolha de suas vítimas coincide com as atividades da Rússia na guerra, inclusive envolvendo alvos que haviam sido atacados usando o malware catalogado pela Microsoft como Foxblade, mas que é mais conhecido na indústria como Hermetic Wiper. A Microsoft destaca 3 métodos usados pelos operadores da ameaça para distribuir o ransomware Prestige. O primeiro deles através da ferramenta Inpacket, que cria uma tarefa no agendador de tarefas do Windows para executar o payload. O segundo abusa de comandos em PowerShell para iniciar as atividades do malware e o terceiro método, o mais nocivo deles, faz uma cópia do payload para dentro de um controlador de domínio do Active Directory de modo a disseminar a ameaça via GPO. O processo de criptografia do ransomware é feito por meio da biblioteca CryptoPP-C++, que usa o algoritmo AES para cifrar os arquivos. E a CISA lançou uma nova ferramenta de código aberto com o objetivo de ajudar na documentação de atividades de Red Team. Batizada de Red Eye, a ferramenta moe logs de servidores de comando e controle, como os do Cobalt Strike, e usa recursos visuais para detalhar as técnicas usadas, bem como as atividades de mitigação. Uma mão na roda tanto para os Red Teams quanto para os Blue Teams, pois universaliza a linguagem na hora de reportar os findings. Links aqui na descrição. E na sexta-feira passada, a Interpol noticiou ter conduzido uma operação contra 70 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha chamada Black Axe, a qual executava fraudes pela internet. A quadrilha tem décadas de experiência. Segundo a apuração da Blipping Computer, o grupo nativo da Nigéria já conduzia golpes em 77, tendo se adaptado à internet de modo a executar um grande número de fraudes financeiras em todo o mundo. E a Polícia Nacional da Holanda descreveu uma operação recente em que burlou os sistemas dos operadores do ransomware Deadbolt de modo a obter 155 chaves que decifram sistemas infectados pela ameaça. Já falamos sobre o Deadbolt algumas vezes aqui no Cyber Morning Call. Trata-se de uma ameaça muito focada em dispositivos de armazenamento de rede da fabricante QNAP. Segundo a entidade, os adversários têm como método criar uma transação de resgate que deve ser paga em Bitcoin para o mesmo endereço eletrônico que contém a chave de criptografia que é fornecida à vítima após o pagamento. A polícia holandesa, então, por meio de uma dica de uma empresa local chamada Responders.nu, explorou uma vulnerabilidade nos sistemas da quadrilha, fazendo transações de pagamento do resgate, obtendo as chaves e cancelando as transações antes que essas fossem efetivadas. A operação foi bem sucedida, uma vez que as chaves para decifrar os arquivos da vítima são enviadas para o alvo antes que a transferência seja concluída.
E pesquisadores da With Security Labs publicaram um artigo detalhando uma falha no processo de criptografia de mensagens do Microsoft Office 365. O Microsoft Office 365 oferece um método para o envio de mensagens criptografadas, no qual os e-mails são cifrados usando o modo de operação Electronic Codebook, ou ECB. Segundo os pesquisadores, adversários que conseguirem acesso às mensagens cifradas podem ser capazes de identificar seu conteúdo, uma vez que o ECB vaza certas informações estruturais no processo de criptografia. O ataque ocorre a partir da comparação da mensagem obtida com outras previamente capturadas, de modo a inferir o seu conteúdo. A Microsoft foi acionada no processo de divulgação da falha, mas considerou que o problema não se enquadra na condição de uma vulnerabilidade de segurança. Por fim, a VMware encerrou na última sexta o suporte para o VMware ESXi nas versões 6.5 e 6.7, de modo que esses produtos deixarão de receber atualizações, sobretudo patches de segurança. Segundo o inventário divulgado pela Lansweeper, há hoje mais de 45 mil servidores usando essas versões antigas, por volta de 28 mil deles rodando a versão 6.7.0, lançada em abril de 2019, e mais de 16 mil com a versão 6.5.0, lançada em novembro de 2016. O único meio de manter as atualizações para essas versões é pagando por um plano de suporte estendido de 2 anos. O melhor a fazer mesmo é atualizar. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.